Gente, essa história parece até filme, mas é real. Tudo começou através da internet. Lá em Moçambique, Nathaniel gravava vídeos mostrando sua rotina, sua cultura, sua vida simples, seus sonhos, sem imaginar que do outro lado do mundo, no Brasil, uma jovem chamada Joy estava assistindo aqueles vídeos. E olha como Deus escreve histórias incríveis. Joy começou acompanhando Nathaniel como uma seguidora comum, mas aos poucos ela começou a enxergar algo diferente nele. Não era só pelos vídeos, era pela humildade, pela sinceridade, pelo coração verdadeiro que ele transmitia. Até que um dia eles começaram a conversar. Uma simples troca de mensagens mudou tudo. As conversas foram ficando mais frequentes. O carinho foi crescendo. E quando perceberam, já estavam apaixonados. Só que existia um detalhe. Um estava no Brasil e o outro em Moçambique. Uma distância enorme, oceano separando os dois. Mas quando o amor é verdadeiro, nem a distância consegue impedir. Nathaniel então saiu de Moçambique e foi para o Brasil viver esse amor. E imagina a emoção do primeiro encontro depois de tantas conversas pela internet. O abraço, as lágrimas, a sensação de finalmente ter encontrado a pessoa certa. E foi ali que nasceu uma história ainda mais forte. Eles se apaixonaram de verdade, construíram uma vida juntos e se casaram no Brasil. Agora chegou um dos momentos mais emocionantes dessa trajetória. Nathaniel voltou para Moçambique, mas dessa vez não voltou sozinho. Ele está levando sua esposa Joy para conhecer sua terra natal, sua cultura, sua família e principalmente uma pessoa muito especial. A mãe dele, Dona Lourdes. Gente, eu fico imaginando a emoção dessa mulher. Uma mãe que viu o filho crescer em Moçambique, lutar pelos sonhos, atravessar continentes e agora vê ele voltando casado, trazendo sua esposa brasileira para dentro da família. Isso mexe com qualquer coração. Eu imagino Dona Lourdes esperando ansiosa pela chegada deles, talvez olhando toda hora para a estrada, talvez tentando esconder a emoção, mas por dentro com o coração acelerado. Porque não é só o filho que está voltando, é o filho trazendo a mulher que fez ele feliz. E pensa também no coração da Joy. Ela saiu do Brasil, deixou os pais, os amigos, tudo que conhecia para viver algo completamente novo em Moçambique. Uma nova cultura, um novo país, uma nova família, mas também uma nova história. Enquanto eles atravessam aeroportos, pegam voos longos e passam por países diferentes até chegar em Moçambique. Existe uma viagem ainda maior acontecendo dentro deles, a viagem do amor. Porque o relacionamento deles venceu a distância, venceu o medo, venceu as diferenças culturais e mostrou que quando duas pessoas se conectam de verdade, não existe fronteira capaz de separar. E eu tenho certeza de que o momento mais emocionante vai ser quando Joy encontrar Dona Lourdes pela primeira vez. Imagina essa cena, Nathaniel chegando em casa, Dona Lourdes correndo emocionada para abraçar o filho e logo depois olhando para Joy com os olhos cheios de lágrimas. Talvez naquele momento ela pense, meu filho encontrou alguém que realmente ama ele. E talvez Joy também sinta naquele abraço que está sendo recebida não só em um país novo, mas dentro de uma família. Porque no final das contas, gente, essa não é só a viagem de um casal. É a união entre Brasil e Moçambique. É a união entre duas culturas. É a prova de que o amor consegue nascer até através de uma tela de celular e ainda assim se tornar algo gigante, verdadeiro e inesquecível. E sabe o que mais chama a atenção nessa história? É que tudo aconteceu de forma tão improvável, tão inesperada, que parece aquelas histórias que a gente vê na internet e pensa, isso nunca aconteceria comigo. Mas aconteceu. Nathaniel lá em Moçambique, vivendo sua realidade, gravando seus vídeos simples. Joy no Brasil, assistindo sem imaginar que aquele homem um dia se tornaria seu marido. Olha como a vida surpreende. Às vezes uma mensagem muda tudo. Às vezes uma conversa muda destinos. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Agora imagina a cabeça da Joy durante essa viagem. Porque uma coisa é ouvir Nathaniel falar sobre Moçambique. Outra coisa é finalmente pisar naquela terra. Ver as ruas que ele andava. Conhecer os lugares onde ele cresceu. Ouvir o sotaque das pessoas. Conhecer os parentes que até então ela só via por fotos ou chamadas de vídeo. Cada detalhe dessa viagem vai ter sentimento. E eu acho que uma das maiores curiosidades de todo mundo é justamente como será o encontro entre Joy e Dona Lourdes. Porque Dona Lourdes acompanhou tudo de longe. Ela viu o filho sair de Moçambique. Viu ele ir para o Brasil. Viu ele construir uma família. E agora ela finalmente vai olhar nos olhos da mulher que conquistou o coração do filho dela. Gente, isso vai ser forte demais.
Eu consigo imaginar Dona Lourdes emocionada tentando conversar com Joy, querendo conhecer ela melhor, querendo agradecer por cuidar do Nathaniel tão longe de casa. E ao mesmo tempo Joy tentando absorver tudo. A cultura, o carinho, o jeito simples da família, os costumes de Moçambique. Porque quando você ama alguém, você também aprende a amar a origem dessa pessoa. E Nathaniel deve estar vivendo uma mistura gigante de sentimentos. Porque pensa comigo, durante muito tempo talvez ele tenha sonhado com esse momento. Trazer sua esposa para conhecer sua mãe. Mostrar sua realidade. Apresentar a mulher que escolheu para viver ao lado dele. Isso tem um valor enorme para qualquer homem. E eu acho lindo como eles representam algo muito maior do que um relacionamento. Eles representam esperança. Mostram que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Mostram que duas pessoas de culturas diferentes podem construir algo verdadeiro. Mostram que a internet não serve só para distração. Às vezes ela conecta almas. Enquanto muita gente desacredita do amor, eles provaram o contrário. E agora começa uma nova fase dessa história. Porque uma coisa era o relacionamento no Brasil, outra coisa é Joy vivendo Moçambique pela primeira vez, experimentando comidas diferentes, conhecendo os costumes, escutando histórias da infância do Nathaniel, vivendo a realidade dele de perto. E eu tenho certeza de que Nathaniel quer que essa seja a melhor experiência da vida dela. Ele quer ver Joy feliz na terra dele, quer ver ela sendo acolhida pela família, quer mostrar que, apesar das diferenças, o amor deles é maior que tudo. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão emocionante. Não é luxo, não é dinheiro, não é aparência, é sentimento verdadeiro, é conexão, é coragem, é escolha. Porque os dois escolheram enfrentar distância, saudade, diferenças culturais e dificuldades para viver esse amor. E agora o mundo inteiro praticamente está acompanhando esse encontro histórico entre uma brasileira e uma família moçambicana, cheia de amor para dar. A partir do momento que Joy entrar naquela casa e Dona Lourdes abraçar ela, a história muda para sempre. Ali não vai existir mais a brasileira, ali vai existir a esposa do Nathaniel, parte da família, parte da história deles. E talvez naquele instante todo mundo chore, porque alguns momentos simplesmente não cabem em palavras. E talvez anos depois, quando eles olharem para trás, vão perceber que essa viagem não foi apenas uma viagem, foi um marco na vida deles. Foi o momento em que duas famílias se encontraram. Foi o momento em que Dona Lourdes finalmente conheceu a mulher que fez o filho dela feliz. Foi o momento em que Joy deixou de conhecer apenas o Nathaniel da internet e passou a conhecer o Nathaniel das raízes, da infância, da terra natal. Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e conhecer de onde essa pessoa veio. Agora Joy vai entender ainda mais o coração do Nathaniel. Vai entender suas lutas, seus sonhos, sua simplicidade, sua força. Cada lugar em Moçambique vai contar uma história. Cada pessoa da família vai trazer uma lembrança. Cada abraço vai carregar emoção. E eu acredito que essa viagem vai mudar os dois para sempre. Nathaniel porque realizou um dos maiores sonhos da vida dele. Levar sua esposa para conhecer sua mãe, Dona Lourdes. E Joy porque vai viver algo que poucas pessoas vivem. Atravessar continentes por amor. E descobrir uma nova família do outro lado do mundo. Quem imaginaria que aquelas visualizações um dia virariam um casamento? Que aquelas mensagens virariam uma família? Que aquela conexão virtual atravessaria oceanos? Essa história prova que o amor pode surgir quando menos esperamos. E enquanto muita gente ainda acredita que distância acaba com relacionamentos, Nathaniel e Joy provaram o contrário. Eles transformaram distância em saudade. Transformaram saudade em encontro. E transformaram o encontro em família. Agora começa um novo capítulo. Essa é a história de dois corações que nasceram em lugares diferentes, mas foram escritos pelo mesmo destino. Lá do outro lado do oceano ele vem, traz na alma Moçambique raízes que ninguém detém. Com uma câmera na mão contando sua jornada, mostrando pro mundo inteiro sua vida, sua estrada. Gravando sonhos simples, vivendo com verdade, sem saber que o amor vinha cruzar outra cidade. Era só mais um vídeo, mais um dia normal, mas Deus já escrevia um encontro espial.
do Brasil ela assistia sem imaginar que aquele rosto na tela um dia ia abraçar. Entre risos e comentários começou a conexão, e o que era só distância virou aproximação. Cada mensagem trocada, cada ligação construía em silêncio uma forte ligação. E quando se encontraram não teve explicação. Era mais que coincidência, era coisa do coração. E o mundo parou naquele instante, dois caminhos viraram só diante. Do impossível nasceu algo maior. Quando Deus escreve é sempre melhor. Entre dois mundos nasceu nosso amor. Nem o tempo apagou, nem a distância separou. Do Brasil pra África vamos seguir. Se for com você eu vou até o fim. Moçambique me chama, mas eu levo você, porque o meu futuro é ao seu lado viver. Veio o casamento, emoção no olhar, promessas eternas diante do altar. Família reunida, testemunha do sim. Dois destinos distintos virando um só caminho, enfim. Mas a vida não para e o tempo chamou um novo capítulo que já começou. Entre vistos papéis, decisões pra tomar, um novo país esperando pra amar. Ele olha pra ela e começa a pensar: será que esse mundo ela vai aceitar? Outra cultura, outro jeito de viver, mas com amor verdadeiro tudo pode acontecer. E ela responde com o coração: se for com você não importa a direção. Se for pra recomeçar eu vou sem medo, porque amar você já é meu enredo. Não existe fronteira quando é de verdade. O amor vence tudo, até a saudade. E o que Deus uniu, ninguém vai quebrar. É promessa viva que vai continuar. Entre dois mundos nasceu nosso amor. Nem o tempo apagou, nem a distância separou. Do Brasil pra África vamos seguir. Se for com você eu vou até o fim. Moçambique agora também é meu lar. Se estou contigo eu posso recomeçar. De Maputo ao Brasil, duas histórias ligadas, duas vidas que foram cuidadosamente alinhadas. Não foi sorte, nem acaso, nem ilusão, foi propósito escrito na palma da mão. Agora o mundo assiste essa união, um amor real, sem edição. E o que começou com um simples olá virou uma história difícil de explicar. Entre dois mundos nasceu nosso amor, e nada nesse
pra trás, porque o nosso amor é forte demais. Não importa o lugar, não importa o caminho, se estivermos juntos, já estamos em casa. Essa é a história de dois corações que nasceram em lugares diferentes, mas foram escritos pelo mesmo destino. Lá do outro lado do oceano ele vem, traz na alma Moçambique raízes que ninguém detém. Com a câmera na mão, contando sua jornada, mostrando pro mundo inteiro sua vida, sua estrada. Gravando sonhos simples, vivendo com verdade, sem saber que o amor vinha cruzar outra cidade. Era só mais um vídeo, mais um dia normal, mas Deus já escrevia o encontro espial. Do Brasil ela assistia sem imaginar que aquele rosto na tela um dia ia abraçar. Entre risos e comentários começou a conexão, e o que era só distância virou aproximação. Cada mensagem trocada, cada ligação construía em silêncio uma forte ligação. E quando se encontraram, não teve explicação. Era mais que coincidência, era coisa do coração. E o mundo parou naquele instante, dois caminhos viraram um só diante. Do impossível nasceu algo maior. Quando Deus escreve, é sempre melhor. Entre dois mundos nasceu o nosso amor. Nem o tempo apagou, nem a distância separou. Do Brasil pra África vamos seguir. Se for com você, eu vou até o fim. Moçambique me chama, mas eu levo você, porque o meu futuro é ao seu lado viver. Veio o casamento, emoção no olhar, promessas eternas diante do altar. Família reunida, testemunha do sim. Dois destinos distintos virando um só caminho, enfim. Mas a vida não para e o tempo chamou um novo capítulo que já começou. Entre vistos papéis, decisões pra tomar, um novo país esperando pra amar. Ele olha pra ela e começa a pensar: será que esse mundo ela vai aceitar? Outra cultura, outro jeito de viver, mas com amor verdadeiro tudo pode acontecer. E ela responde com o coração: se for com você não importa a direção. Se for pra recomeçar eu vou sem medo, porque amar você já é meu enredo. Não existe fronteira quando é de verdade.
esquece tudo, até a saudade. E o que Deus uniu, ninguém vai quebrar. É promessa viva que vai continuar. Entre dois mundos nasceu o nosso amor. Nem o tempo apagou, nem a distância separou. Do Brasil pra África vamos seguir. Se for com você, eu vou até o fim. Moçambique agora também é meu lar. Se estou contigo, eu posso recomeçar. Se o medo vier no meio do caminho, a gente enfrenta, nunca sozinho. Se falta força, eu vou te lembrar. Foi Deus quem fez a gente se encontrar. E se a saudade um dia bater, a gente transforma em força pra viver. Porque onde existe amor de verdade, existe coragem pra qualquer realidade. De Maputo ao Brasil, duas histórias ligadas, duas vidas que foram cuidadosamente alinhadas. Não foi sorte nem acaso, nem ilusão. Foi propósito escrito na palma da mão. Agora o mundo assiste essa união. Um amor real, sem edição. E o que começou com um simples olá virou uma história difícil de explicar. Entre dois mundos nasceu o nosso amor, e nada desse mundo vai tirar seu valor. Do Brasil pra África vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu pra nós dois viver. Se for contigo, eu não olho pra trás, porque o nosso amor é forte demais.